Hoje nós vamos fazer uma das sobremesas mais irresistíveis do mundo, a torta de chocolate com caramelo salgado. Essa torta tem a combinação do doce do caramelo com os tons salgados que ele traz. O chocolate amargo equilibra esses sabores e traz a intensidade que essa torta precisa para ser perfeita. É uma sobremesa marcante, cremosa e única. A base da torta é de biscoito de chocolate e eu vou começar fazendo aquela farofinha no meu processador. Depois de triturar os biscoitos, vou misturar a manteiga até ficar mais úmida. Aí passo para a forma. A minha tem fundo removível, o que vai tornar tudo mais fácil depois para desenformar. Não esqueça de pré-aquecer o forno. E depois que você apertou bem essa massa na forma, coloca um pedaço de alumínio e alguns grãos da sua preferência para que ela asse perfeitamente. Aí pode levar ao forno a 200 graus por 10 minutinhos. Não deixa passar desse tempo, senão a sua torta vai começar a rachar. Com a torta pronta e esfriando, vou fazer o caramelo salgado. Aqui é só deixar o açúcar começar a derreter e caramelizar no fundo, e aí já vou começar a mexer. Eu recomendo mexer até ficar na cor do caramelo, porque se você deixar o açúcar aqui parado, vai queimar e vai passar do ponto muito rápido. Então fica de olho. Quando começar a ficar mais dourado e já não tiver mais nenhuma bolinha de açúcar, já pode colocar a manteiga. Se ainda tiver açúcar, mas ainda estiver dourado, tira do fogo e dá uma mexidinha. Como o açúcar mantém a temperatura quente por um tempo, então não precisa continuar aquecendo, senão vai queimar. Com ele no ponto e com o fogo desligado, vou colocar o creme de leite e misturar bem. Pode parecer que vai dar errado nessa parte, mas é só continuar mexendo que vai ficar tudo bem lisinho e cremoso. Finalizo com uma pitada de flor de sal. E agora, com o caramelo pronto e a torta fria já, vou jogar tudo aqui dentro. E levar para a geladeira enquanto eu preparo a ganache, para que o caramelo possa ficar mais firme. A ganache não tem erro. Se quiser, pode aquecer o creme de leite no micro-ondas, colocar o chocolate picado e mexer bem até misturar. Ou faz no banho-maria. Lembrando que a água do banho-maria não pode entrar em contato com o seu bowl. E o fogo não precisa estar super quente. É o vapor que vai derreter o seu chocolate. Então cuidado para não acabar queimando ele. Depois de derreter bem, coloca o creme de leite e é só mexer que está pronto. Agora eu vou colocar por cima do caramelo que já esfriou e vou levar na geladeira por umas 3 horas ou até tudo firmar bem. E tá pronto, impossível não se apaixonar. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreva para não perder nenhum episódio e compartilha com aquela pessoa que precisa ver essa receita e fazer para você. No episódio de hoje, vamos fazer uma sobremesa infalível para o seu Natal. Um bolo de prestígio super chocolatudo, com 2 camadas de recheio de prestígio bem generosas, uma cobertura de ganache de chocolate e, claro, com um beijinho por cima só para vocês entrarem já no clima de Natal e pensarem em todas as sobremesas incríveis que estão por vir por aqui. Começando pelo bolo de chocolate, que é bem simples. Vou separar a gema da clara. E primeiro vamos usar as gemas para misturar com o açúcar.
E aqui vai mexer até dobrar de tamanho e ver que virou um creme bem clarinho. Coloco a manteiga em temperatura ambiente e mexo só para incorporar. E agora o óleo. Misturo bem. E por último, vou adicionar o leite também em temperatura ambiente. Aí vamos aos ingredientes secos. Vou peneirar a farinha de trigo e o cacau em pó juntos. E jogo na minha mistura. Nessa parte, mexe bem delicadamente, incorporando toda a farinha e o cacau na massa até tudo ficar bem homogêneo. Agora eu vou pegar aquela clara lá do começo do vídeo e vou bater ela em ponto de neve e acrescentar aos poucos na massa. Tudo isso com muito cuidado, mexendo de baixo para cima para que ela não perca esse ponto. Feito isso, vou colocar o fermento e também vou agregar bem delicadamente. E pronto, vou colocar na minha forma para bolo. Como eu vou querer um bolo bem alto, eu vou usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 9 centímetros de altura. E vou levar ao forno já pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 45 minutos ou até o palito sair mais sequinho. Enquanto nosso bolo assa, vamos preparar o recheio de prestígio super cremoso. E primeiro de tudo, eu vou pegar a metade do vidrinho de leite de coco e misturar com a maisena separadamente. A outra metade do leite de coco reserva para depois. Aí eu vou colocar tudo em uma panela grande sem ligar o fogo. Coloco o leite condensado, o creme de leite, a manteiga já semi-derretida, o coco ralado em flocos pequenos e aquela misturinha de amido de milho com leite de coco. E vou mexer bem para incorporar todos esses ingredientes antes de ligar o fogo. Viu que está tudo misturado, liga em fogo bem baixinho e continua mexendo sem parar, até ficar naquele ponto de brigadeiro de colher, que é um pouco antes de desgrudar do fundo da panela. Desliga o fogo e já passa para um outro recipiente para deixar esfriando. Agora vamos fazer uma caldinha para deixar nosso bolo bem molhadinho. E para fazer essa calda eu vou usar leite, açúcar e a metade do vidrinho do leite de coco que a gente reservou. Mistura bem e leva para a geladeira para ele ficar bem geladinho na hora da gente usar. E para deixar esse bolo ainda mais chocolatudo, vamos fazer uma ganache maravilhosa para cobertura e que é super fácil. Em banho-maria eu vou derreter o chocolate já picado. E assim que derreter tudo, coloco o creme de leite e misturo até ela ficar linda e brilhante assim. E pronto, deixa esfriando para a ganache ficar com uma consistência mais firme para a cobertura do bolo. E agora, a gente vai montar toda essa delícia de bolo. Para montar esse bolo, você vai cortar o bolinho de chocolate que você acabou de fazer em 3 camadas iguais. A primeira parte já coloca na forma de acetato. Dá uma molhadinha com a calda que fizemos e coloca uma camada generosa de prestígio. Pega a segunda camada de bolo, coloca por cima do prestígio e coloca de novo a caldinha molhando bem. Aí venho com o prestígio de novo. E aí coloco a última camada do bolo. Eu vou colocar um pouco da minha ganache só para facilitar na hora de alisar o bolo. E aí eu vou levar na geladeira por pelo menos meia hora. E enquanto meu bolo gela, eu vou aproveitar a massa do prestígio que sobrou para fazer alguns beijinhos para decorar o bolo no final. Com o bolo bem gelado, é só tirar ele do acetato e cobrir com o resto da ganache, toda a lateral e o topo também. E por último, eu vou decorar com um pouco de coco ralado e os beijinhos que eu fiz. E tá pronto o nosso bolo de prestígio perfeito e que você precisa experimentar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com aquela pessoa que ama um bolo de prestígio, assim como eu, e se inscrever para não perder nenhum episódio dessa temporada natalina.
No episódio de hoje vamos fazer uma das minhas sobremesas preferidas, torta Oreo ou negresco. É bem simples, vai poucos ingredientes e fica super geladinha e incrível. Hoje eu tô usando negresco, porque ele rende mais, é um pouco mais acessível para esse fim de ano e fica igualzinho. Começamos pelo recheio, que vai precisar ficar um pouco na geladeira. Em uma panela com o fogo desligado, vou colocar a manteiga, o leite condensado e uma pitada de flor de sal. Aqui vai ser quase um brigadeiro, e eu vou ligar em fogo médio e mexer bem até começar a engrossar e ficar em ponto de brigadeiro mole. Adiciono o creme de leite e vou incorporar bem essa mistura. E aí coloco a baunilha para dar um sabor a mais no nosso recheio e continuo mexendo sem parar até ele ficar macio e desgrudar do fundo da panela. Aí coloco em uma assadeira e vou cobrir com papel filme para evitar formar aquela película em cima. E deixo na minha geladeira esfriando. Agora vamos para a massa. Eu dividi as minhas bolachas e todas as quantidades estão na descrição desse vídeo. E eu vou colocar as bolachas inteiras. Vai bater até virar uma farofinha e eu vou colocando aos poucos para não ficar nenhum pedaço. E acrescento uma colher de sopa de manteiga a cada vez que colocar mais bolachas. Depois disso, vou jogar para um bowl maior e coloco o restante da manteiga nessa farofa de bolachas que a gente fez. E uma pitada de flor de sal aqui também. E misturo até ela ficar bem homogênea. Você vai saber que está no ponto e não precisa de mais manteiga quando ela estiver mais úmida e ao apertar um pedaço pequeno, ele ficar firme sem despedaçar. Aí já vamos colocar na assadeira. A minha tem 28 centímetros e aqui não precisa untar, porque já tem bastante manteiga na massa, então tá tudo certo. Forre o fundo, apertando bem para não rachar depois de assar. Depois comece as laterais até que a sua farofa de negresco fique bem amassadinha e compacta. Vou levar para assar em 200 graus por 10 minutinhos, mas antes eu vou cobrir somente o fundo com um pedaço de papel alumínio e colocar feijões por cima. Pode ser qualquer grão que você tiver. A ideia aqui é fazer peso e não dar aquela crescidinha no meio da sua torta para assar bem e garantir que ela vai ficar perfeita. Tirou a torta do forno, deixa ela descansando para a manteiga esfriar e firmar bem a torta e vamos finalizar o nosso recheio. Vou bater uma caixinha de chantilly e quando dobrar de volume e estiver pronto, acrescento o nosso brigadeiro que estava na geladeira. E vai bater até virar um creme bem lindo. Aí vou quebrar algumas bolachas, mas não precisa quebrar muito pequena, e vou jogar aqui no meio. Nesse momento, tem que bater em velocidade bem baixinha, só para misturar os biscoitos e ficar com essa cor linda. Agora é só pegar a torta que já esfriou e rechear tudo com o nosso creme maravilha de negresco. Se quiser, pode colocar alguns pedaços e uma farofinha de bolachas por cima e tá pronto. Leva para a geladeira de novo por 4 horas para ela firmar bem antes de você desenformar. E agora que ela tá pronta, é só comer. Espero que tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de curtir, comentar aqui embaixo se você acha que a Nestlé podia patrocinar esse canal, porque eu simplesmente amo receitas com negresco, e se inscreve para não perder nenhum episódio.
No episódio de hoje, vamos fazer pavê tradicional, com um delicioso creme de baunilha e cheio de ganache de chocolate. Primeiro faremos o creme, que precisa de mais atenção. Apesar de não ser difícil, pode trazer alguns problemas se não seguir o passo a passo. Separei 6 gemas e o açúcar, e vou incorporar bem os dois. Vai bater até virar um creme mais esbranquiçado. Você vai perceber que nesse ponto não tem nenhum granulado de açúcar e ficou um creme bem liso. Colocamos o leite condensado, que vai dar uma cremosidade a mais e mais sabor ao creme, e acrescenta a maisena, misturando bem para dissolver. Venho com a farinha de trigo e mexo mais um pouco. Esses ingredientes vão dar mais maciez e, ao mesmo tempo, mais firmeza ao creme. Portanto, precisam ser bem dissolvidos. Mas atenção, não precisa misturar demais para não perder essa leveza que a gente quer. Agora eu vou aquecer bem de leve o meu leite. Aproveito para colocar a essência de baunilha. E dou uma mexidinha para soltar todo esse sabor da baunilha. Aí fica de olho, vai ficar em fogo alto por 2 a 3 minutos, dependendo do seu fogo. Um pouco antes de levantar fervura, já desliga. E aí vou colocar aos poucos na minha mistura que tinha reservado. Vai ficar bem líquido depois de colocar o leite todo. E nesse momento, vamos para o fogo novamente. Vou deixar levantar fervura bem de leve no começo, em fogo médio. Chegou nesse ponto, abaixa o fogo e espera o creme engrossar bastante. Você vai saber que está no ponto quando você levantar a espátula e ao deixar cair o creme, ele não vai se misturar. E está pronta a estrela do nosso pavê. Agora eu vou deixar esfriando na geladeira enquanto eu faço a ganache. Para fazer a ganache, eu prefiro usar o chocolate amargo. E também piquei ele em pedaços menores. Quanto menor, mais rápido vai derreter com o creme de leite. Em um bowl maior, coloquei meu chocolate picado e eu deixei o creme de leite por 1 minuto no micro-ondas, abrindo de 30 em 30 segundos só para ele ficar quente. Não tem necessidade de panela aqui. Aí quando o creme de leite estiver quente, é só jogar no chocolate e mexer. Se não derreter tudo, coloca uns 15 segundos no micro-ondas e volta a mexer que vai dar tudo certo. E vai mexendo até tudo derreter bem, até virar uma ganache bem lisa e brilhante, sem nenhum pedacinho de chocolate. E agora, vamos finalmente montar o nosso pavê. A primeira camada vai ser de creme, uma camada bem delicada. Agora, coloco a bolacha. Aqui eu estou usando a bolacha de maisena. Você pode também usar fatias de bolo ou bolacha champanhe, vai do seu gosto. Aliás, qual você prefere? Comenta aqui embaixo. Peguei uma tigelinha com um pouco de leite e vou molhar as bolachas. E passar para minha travessa, até cobrir tudo. Coloco uma camada de ganache e vai intercalando as camadas, repetindo esse processo. Eu vou deixar uma camada mais grossa de creme e cobrir com o resto da minha ganache. Para finalizar, vou colocar raspas de chocolate por cima. E levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. Aqui eu deixei de um dia para o outro. E agora está pronto para comer. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual o seu pavê preferido e qual é a receita natalina que está faltando no canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar com todo mundo e se inscrever para não perder nenhum episódio dessa temporada de receitas clássicas para sua ceia de Natal.